A vida dos discípulos testemunha a realidade da luta que existe na vida cristã. A mudança não ocorre sem uma batalha espiritual. A reforma ocorre quando, pela fé, aceitamos a vitória de Cristo como sendo nossa e decidimos abandonar os hábitos e atitudes não cristãos. O programa Lições da Bíblia está no ar. Antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4, 6 e 7. Tema da semana: reforma, vontade de crescer e mudar. Olá, amigos, que bom estarmos juntos mais uma vez aqui no programa Lições da Bíblia, pela sua TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Você já sabe que aqui no programa Lições da Bíblia nós temos prazer de estudar a Palavra de Deus e retirarmos importantes lições, importantes mensagens de Deus para a sua vida, para a minha vida. Como sempre, nós sempre temos amigos que nos visitam. Eu tenho o prazer de receber dois amigos que vêm da região sul do Brasil. Quero apresentar para vocês o pastor Eliezer Rocha. Pastor, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, pastor. Pastor Eliezer Rocha vem do Rio Grande do Sul, de uma região que nós conhecemos como a Missão Ocidental Sul-Rio-Grandense, que é uma região administrativa da Igreja Adventista, muito bonita, envolve os Pampas ali, não é, pastor? Sim. Uma região... O senhor trabalha como pastor em que cidade? Em Passo Fundo, no distrito Passo Fundo Leste. Passo Fundo Leste. Ali Sim. Cuida de um grupo de igrejas, né? Quantas igrejas São ali? 7 igrejas, 3 dentro de Passo Fundo mesmo e 4 nas cidades vizinhas ali. Que maravilha. Já tem TV Novo Tempo, um sinal aberto lá? Temos. Que maravilha. Então, um grande abraço aí a todos os amigos da região sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, e especialmente aí Passo Fundo, que está sendo representado aqui pelo nosso amigo pastor Eliezer Rocha. Alguma coisa acontecendo que vale a pena mencionar aqui, pastor, do seu trabalho? Pastor, agora nós estamos em pleno, campanha de evangelismo, né? Sim. Então, vamos entrar agora no período da colheita, né? Isso é muito importante, né? O evangelismo é a alma da igreja, né? Sim. E estamos felizes pelos resultados, né? Maravilha. Deus tem sido grandioso, né? Sempre tem abençoado e a igreja está crescendo nessa cidade para a honra e glória de Deus. Amém. Que bom ouvir essas notícias importantes da igreja, né? Sim. Aí do Rio Grande do Sul, e que Deus continue abençoando o seu trabalho ali, tá bom? Seja bem-vindo mais uma vez. Também tenho o prazer de apresentar aqui o pastor Edilson Cardoso. O pastor Edilson vem do Paraná, Curitiba, não é, pastor? Que bom, Curitiba, prazer recebê-lo aqui. Estamos juntos aí agora, né, pastor? Que maravilha. Pastor, o senhor trabalha numa região administrativa conhecida como Associação Sul-Paranaense, não é isso? E compreende ali um pedaço de Curitiba, vai para o interior também ali, não é? A gente pega ali a região Palmas, União da Vitória, né? Vem passando pelo litoral do Paraná, e a grande concentração das igrejas que a gente administra está ali na praticamente metade de Curitiba, né? Verdade. Parte sul de Curitiba ali, região metropolitana, São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande. Então, é a região de atuação. Um lugar bonito, né? Qual que é a sua função ali, pastor? O senhor trabalha ligado a uma área específica? Qual seria? Minha função, ela está direcionada a trabalhar junto com a equipe pastoral, administrando ali a Escola Sabatina, que é um órgão da Igreja Adventista que funciona em todo o mundo, todo sábado. A maior escola do mundo, né? A maior escola do mundo, né? E nós estamos aqui, inclusive, falando sobre isso, né? Claro. Essa é a lição específica, né? Sim. E também a área de motivação ao evangelismo, o ministério pessoal que nós costumamos mencionar na igreja. Área mais missionária. Área missionária. Então, é um trabalho aí que trabalhamos diretamente com o pastor e com os membros da igreja também, para eles desenvolverem em si o senso de missão. Nós estamos aqui fim de agosto, começo de setembro, né? Alguma coisa que mereça um destaque especial na sua área?
Ao longo do ano, a gente procurou, junto com os colegas pastores, treinar, capacitar, motivar as duplas missionárias. E agora estamos chegando aí próximo aí a setembro, mês do batismo da primavera, né? Então agora a gente começa também, assim como o pastor Eliezer, as colheitas, né? Que bom. Nada melhor do que você ver o resultado do seu trabalho, né? Você que junto com seu companheiro estudou a Bíblia com alguém e agora essa pessoa se decidindo por Jesus, talvez até você poder entrar junto no tanque batismal, dar aquele abraço nele, né? Aliás, eu acho que essa é a maior alegria do cristão, né? Que pode levar alguém a Cristo, né? Um amigo, um familiar, uma coisa maravilhosa. Mas olha, um prazer muito grande, viu? Recebê-lo, meu abraço aqui a todo o povo que mora nessa região maravilhosa aí de Curitiba, região metropolitana. Obrigado pela sua audiência sempre junto ao programa Lições da Bíblia. E eu quero convidar vocês aqui na bancada e a você que nos assiste para orarmos, para começarmos o programa de hoje. Pai querido, mais uma vez nós vamos abrir a Tua Palavra. Nós saibamos retirar dela a mensagem que Tu desejas para a nossa vida hoje, em nome de Jesus. Amém. 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 O tema específico do programa Lições da Bíblia desta semana é a reforma de vida e a vontade para crescer e mudar. Pastor Eliezer, o que o senhor entende aqui desse título, desse tema? O que vem ao seu coração quando você ouve reforma de vida, vontade de crescer e mudar? A vontade de crescer e mudar, ela, ao meu ver, pastor, é assim, ela tem que ter um propósito, né? Para que crescer? Para que mudar? E eu creio que é para a pregação do Evangelho. Sim. Né? Eu preciso crescer na minha maneira de saber como levar a palavra, né? E eu preciso mudar algumas atitudes, porque se eu não mudar, como é que eu vou poder pregar, né? Testemunhar, né? Como é que eu vou poder falar se eu não vivo? Então eu preciso das mudanças a que se propõe o Evangelho, né? Na vida do cristão. Permitir, né, que o Evangelho nos transforme, né? Sim, sim. Ninguém pode dar aquilo que não recebeu, né? Exato. Então aí que entra o contexto da reforma começar em mim, né? Então, exatamente. E a sua visão também, pastor, sobre esse tema? É isso mesmo, a gente tem que, cada dia, ninguém é perfeito. Paulo disse que a gente tem que viver em novidade de vida. Então a cada dia é necessária uma reforma, é necessário um reavivamento, porque afinal nós somos a igreja do Apocalipse, né? A igreja de Laodiceia, cuja característica é ser uma igreja morna. Então não tem outra opção, nós somos a igreja morna. O cristianismo vive essa fase na história mundial. Senão seria a igreja glorificada, salva. Exatamente. Né? Então a gente tem que diariamente estar reconhecendo a nossa fraqueza para ir crescendo a cada momento da nossa vida. Pastor, e assim, não seria, assim, até certo ponto eu diria assim, não seria vergonhoso assim a gente ter que reconhecer, porque até os próprios discípulos, eles tinham necessidades espirituais, claro, né? Assim como nós as temos, né? O Senhor Jesus mesmo nos deu exemplo, ele buscava a cada madrugada o poder de Deus em sua vida, ele deixou um exemplo, falou, olha, eu sou o Messias, mas eu estou na dependência, eu preciso ter essa dependência do Pai Celestial. Né? E foi essa dependência que proporcionou a ele as vitórias que ele teve neste mundo. Com certeza, isso é muito interessante e você que nos assiste deve sempre relembrar isso na sua vida cristã, sempre buscar crescimento e permitir que o Evangelho, através do Espírito Santo, molde a sua vida, molde a nossa vida e assim, dessa maneira, nós vamos confirmando o chamado do Senhor Jesus para todos nós. Agora, não é simples a gente também desenvolver esta vontade, né, para crescer. Isso aí é um negócio complexo, né? Aí que entra o trabalho do Espírito Santo, pastor. A influência do Espírito Santo na nossa vida, né? Que é de suma importância para que haja a transformação, né? Então, para que haja um crescimento espiritual, eu necessito também da graça de Cristo, da compreensão dessa graça e permitir que o Espírito Santo faça o trabalho em minha vida? É assim que a gente tem que entender, pastor? O pastor Lanza mencionou ali de Jesus, ali a comunhão que ele tinha, né? E se nós fôssemos transferir ali o resultado do trabalho, Jesus procurou capacitar os seus discípulos. E no início, como que eram os discípulos? Eram homens simples, homens com um currículo assim, nada de destaque, né?
E eles foram ali treinados por Jesus para transformar aquele que era apenas um grupo pequeno em um evangelho que seria pregado a todo mundo. Exatamente. Então, eles, na fraqueza deles, eles precisavam ter a comunhão com Deus ali, mas mesmo assim o fato de eles passarem tanto tempo andando com Jesus, era um ministério integral, e mesmo assim eles ainda não tinham a plenitude ali do Espírito Santo, porque Jesus andou com eles, depois Jesus morreu, ressuscitou, ficou mais 40 dias com eles, e tem um texto interessante ali em Atos, capítulo 1, verso 6, que depois de Jesus explicar tudo a respeito do seu reino, aí está uma prova de que eles ainda não tinham o Espírito Santo, eles ainda não tinham discernimento. Sim. O texto diz assim, eles estavam reunidos e aí perguntaram, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Veja, eles ainda estavam preocupados com o quê? Com a situação presente. A situação política, a situação social. Política. Né? Eles queriam um líder para o presente. Eles não estavam pensando no ministério que Jesus estava ensinando, eles que eles iriam pregar a todo mundo. Né? Então, por que isso tudo? Ainda não tinha o quê? O verdadeiro reavivamento e a reforma. Agora, quando Jesus chamou ali os discípulos, pastor Eliezer, é interessante a gente observar que aqueles homens eram, no sentido espiritual, ainda eles não estavam prontos, eles precisavam ser burilados. Jesus teve um trabalho muito grande com aqueles homens, né? Em alguns aspectos rudes e outros mais desenvolvidos. Como você vê essa questão, o chamado de Jesus para esses homens que deram um pouco de trabalho para ele? Pastor, na vida cristã, nós sempre precisamos ter assim aquele objetivo de querer sempre ir mais além, né? Não devemos estar satisfeitos com a nossa situação espiritual, porque sempre há necessidade de mudança, de melhora. E os discípulos, eles precisavam disso, lógico, né? Como qualquer pessoa precisa, mesmo estando ao lado de Jesus, né? Em situações era bem claro, bem nítido a falta de amor neles, né? Eles não estavam muito unidos em alguns momentos. Exato, né? Eles eram vingativos, né? E lutavam por posições. Egoístas, né? O que é natural de um ser humano que precisa da transformação. E apesar de estar se aproximando de Cristo, e nós temos que nos aproximar de Cristo do jeito como nós estamos e somos, né? Mas eles careciam, né, de crescimento espiritual. E deram um trabalhinho para Jesus, né, Edilson? Temos um exemplo lá de João e Tiago, né? Eles vão lá, pregam, entram numa cidade, na aldeia dos samaritanos, né? E ali não são muito bem recebidos, né? E aí João, que era conhecido também como filho do trovão, né, olha para Jesus, e aí Jesus, quer que eu mande descer fogo do céu e vamos consumir todos eles? Esse não era o ministério de Jesus, né? Então, interessante, esse é um ponto que merece a gente refletir um pouquinho. Que Jesus chamou homens com defeitos de caráter, que tinham suas lutas, e às vezes quando eu viajo por aí, ouço algumas pessoas comentando nas igrejas, falando assim, olha, eu ainda não tomei a minha decisão por Jesus, porque eu estou esperando o momento melhor da minha vida, eu estou esperando um momento mais apropriado, quando o meu caráter já estiver melhorado, não é? Essas pessoas vão conseguir chegar nesse ponto se esperarem a decisão por Jesus chegar até lá? Amadurecer um pouquinho mais, tem que mudar de trabalho, terminar a faculdade. Exatamente. Né? As pessoas vão conseguir chegar nesse ponto, Eliezer? Olha, é possível, né? Mas demanda também um esforço, né? Uma decisão por parte da própria pessoa, né? Ela precisa querer ser diferente, querer estar num status melhor, né, do que ela se encontra. Então, o crescimento, a mudança é parte da nossa experiência cristã, né? E é possível, sim, com o poder de Jesus Cristo, né, com Ele ao nosso lado, o Espírito Santo atuando, com certeza nós vamos alcançar aquilo que nós tanto sonhamos, né? Sim. Agora, o passo inicial é muito simples, né? Ir a Jesus como está, né? Exatamente. Jesus disse, vinde a mim da forma que você está, você não precisa se transformar. Vem a mim, que aí nós começamos esse processo juntos. Ninguém será santo neste mundo, né? Não. Enquanto Jesus não voltar a essa terra. Então, às vezes, alguns falam assim, não, aquilo que você falou, vou esperar meu filho casar, minha filha. Eu vou aceitar Jesus só quando eu for mais velho, porque eu tenho tanta coisa boa para desfrutar da vida. Essa época pode não chegar, né? Pode até ser que ela alcance,
Sim. mas pode não chegar. Por isso que a melhor coisa é a gente ir a Jesus hoje, da maneira como a gente está. Porque assim como Tiago e João precisaram ser burilados e trabalhados pelo Espírito Santo, nós também. Então o Espírito Santo vai ajustando, todo mundo no reino do Senhor Jesus. Agora, quando a gente olha para nós mesmos, para as nossas deficiências, nossas lutas de caráter, às vezes a gente até pode chegar ao desânimo, Como é que vocês enxergam essa questão de buscar aí ser perfeito, um caráter perfeito para ir a Jesus? Isso não pode gerar até uma depressão espiritual na pessoa? Como é que vocês enxergam? A gente olha para a nossa realidade, você fica pensando assim, nós não podemos pedir justiça para Deus, porque se fosse pedir justiça, a gente seria fulminado de imediato. A gente não merece nada. Não merecemos nada. Mas, ao mesmo tempo, quando Deus olha para nós, Ele não vê apenas o Edilson, a pessoa que é o ser humano. Ele vê Jesus em nós. Desde é claro que nós permitamos isso. Então, aí, a partir disso, nós tentamos aperfeiçoar o nosso caráter, para ir se aproximando do que era Jesus, do que Ele viveu aqui nesse mundo, o caráter que Ele quer implantar em nossa vida. Sim. Mas, se olharmos para nós, o desânimo, a depressão vem de imediato. Agora, assim, uma coisa que a gente pode perceber na vida dos apóstolos, pastor Eliezer, é que, apesar dos defeitos de caráter que eles tinham um desejo de testemunhar de Jesus, Tem um texto, pastor, de 1 João 2, 1 a 9, Sim. Que a gente, lendo ali, a gente percebe assim, que diz: quem diz que vive na luz e odeia o seu irmão, está na escuridão até agora. E quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. Então, quando a gente olha para esse texto, e olha para a nossa situação, então é muito fácil ficar desanimado com o nosso crescimento espiritual. Mas só que nós não podemos desanimar, nunca devemos desistir. Não podemos pensar que, assim, fracasso, ficar desencorajado, porque o Senhor está conosco, e Ele é a nossa vitória, e Ele é o nosso poder. Inicialmente, João era o filho do trovão, mas após algum tempo em contato com Cristo, ele se transformou em quem? O discípulo amado. Discípulo amado, E aí nesse texto a gente vê a linguagem dele, filhinhos, amados, falando de amor. Aquele que queria mandar descer fogo do céu, agora... grosseiro, assim, num certo aspecto, dizendo, transformar-se num homem... Agora um homem assim tão... extremamente educado. Uma linguagem tão bonita ali, que fala ao coração realmente, esse é o poder transformador. Só pelo poder de Deus. Verdade. E é possível, Agora, assim, eu já encontrei várias pessoas falando assim: pastor, eu fui batizado, eu aceitei o Senhor Jesus, aí depois eu caí, aí eu estou fora dos caminhos do Senhor Jesus já há tantos anos. Mas se você caiu, o problema não é cair, o problema é você continuar lá, deitado, caído, Cair. Os apóstolos também em algum momento tropeçaram, tiveram suas lutas, então o problema não está em cair e prosseguir, está em cair e ficar parado ali. Pastor, eu gosto do texto que diz assim: se o justo cai 7 vezes ele se levanta. Ele não fica caído, ele não está contente em estar lá. Claro. E ele sabe que é possível sair da situação, então ele não desiste, ele persiste na vida cristã. Então, se 7 vezes cai, 7 vezes ele se levanta. E a gente só cresce quando a gente se levanta. Então, se há algum momento na tua vida que você está propenso a cair, ou se você caiu espiritualmente, não se desanime, continue, persevere, prossiga, porque é dessa maneira que você terá a vitória. Nós vamos para um rápido intervalo e já nós voltamos a conversar sobre esse assunto tão importante, a reforma espiritual em nossa vida e a vontade para crescer e mudar. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia desta semana, onde estamos conversando sobre a importância de colocarmos a nossa vontade, as nossas decisões, nossas escolhas nas mãos do Espírito Santo,
para termos uma verdadeira reforma de vida? Conversando aqui com dois amigos pastores, pastor Eliezer e pastor Edilson, amigos que vêm da região sul do Brasil para nos ajudar aqui no programa nessa semana. Bom, amigos, nós estamos conversando sobre ali os discípulos, os apóstolos, que eles eram homens com problemas no caráter e Cristo foi trabalhando com eles. A gente vê a maravilha do Evangelho na vida do ser humano. A gente chega num ponto aqui que nós não podemos deixar para depois para conversar sobre isso. O ponto é o seguinte, nós sabemos que Jesus se ofereceu e escolheu vir a este mundo para salvar a humanidade. E nós também, quando sentimos esta necessidade do Senhor Jesus, se faz necessário que nós escolhamos também, exerçamos o nosso poder de escolha, de decisão. Vamos trabalhar um pouquinho nessa ideia. Como é que vocês enxergam esse poder de decisão, livre-arbítrio, o poder de escolher dentro do plano da salvação e do Evangelho? Como é que a gente pode entender melhor? Vamos começar com o pastor Edilson. A diferença grande do ser humano para qualquer outro ser é que ele tem esse dom dado por Deus, que é o livre-arbítrio. Começou lá com Adão, com Eva, eles tiveram oportunidade de escolher. Deus deixou ali claro que ele sonhava para a vida deles, mas não deixou impedimentos. Eles ficaram livres. Infelizmente, nossos pais, eles escolheram transgredir o que Deus tinha pedido. E o resultado da escolha é o mundo que nós vivemos hoje, um mundo onde entrou o pecado, consequência do pecado, a morte. E essa foi a primeira das escolhas que foram feitas, e uma escolha terrível. Mas agora, para nós sairmos dessa situação que nós vivemos e irmos para o que Deus tinha sonhado para o ser humano, aí é que entra a nossa escolha. Então, talvez uma pessoa que está vivendo uma situação difícil, uma situação caótica, envolvida por pecado, envolvida por tantas coisas ruins que o mundo lhe oferece, ela deve continuar, tem que, por obrigação, continuar nessa vida, ou ela pode mudar? E aí entra Deus em ação. Ele coloca lá no seu coração aquela mensagem falando assim: filho, eu quero você perto de mim, esse caminho não é bom para você, isso aí não vai te levar a lugar nenhum, ao contrário, vai te levar à destruição. E agora o ser humano tem a opção de escolha. Permanece na situação que está ou decide-se aceitar o chamado de Jesus, como os discípulos aceitaram, e ter a vida transformada. Acho que aí entra então o poder da atuação do Espírito Santo para iniciar essa fase de dar a oportunidade de escolha para nós, né? Sim, sim. Pastor Eliezer, também a sua visão aí sobre essa questão. A reforma, ela ocorre quando nós escolhemos, né? O pastor estava mencionando aqui a questão em que Adão, ele e Eva escolheram, né? E agora, por conta de terem escolhido a desobediência, nós, seres humanos, ficamos escravizados agora numa condição de pecado. E Jesus Cristo, ele veio a essa terra para morrer em nosso lugar, para nos dar novamente a possibilidade de escolher de novo. Eles podiam escolher entre o bem e o mal, estavam no bem, mas ao escolherem o mal, foram aprisionados pelo mal, né? E agora, Jesus Cristo, ele morreu para garantir isto. Eu até entendo isso como parte da justiça de Cristo, porque, pastor, que culpa eu tenho de Adão ter pecado, né? Mas eu recebi a consequência disso, né? Eu estou inserido nesse processo, e o amigo que está nos assistindo aí pode também perguntar que culpa eu tenho, né, disso tudo. De fato, Jesus Cristo, quando ele morreu, ele estava fazendo sim justiça, para que você pudesse escolher, agora que está aprisionado no pecado, escolher o bem, né? A vida. Então, e para isso, assim como ele teve o poder de escolha, né, para o mal, agora no processo de regeneração, né, nós podemos também exercer esse poder de escolha, de decisão, para cooperar com Deus. Certo. Agora, veja, a gente tem um texto aqui, Filipenses capítulo 2, versos 12 a 14, especialmente aqui o verso 13, né, que é o centro dessa mensagem de Paulo, que me chama a atenção. Alguns falam assim, mas eu não consigo
melhorar a minha vontade, eu não consigo aprimorar, escolher certo. E o texto diz, porque Deus é quem opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então Deus, Ele até nos ajuda nesse processo de escolha, pastor Edilson. Veja que Ele opera em nós o querer. Então Ele vai além, Ele não apenas ajuda a gente o processo de transformação, mas Ele já influencia a gente a escolher o lado certo. Nos ajuda a escolher, não é? Então quando alguém diz assim, eu tomei minha decisão, a partir de hoje eu quero ser um cristão. Na verdade, essa escolha não foi sua. Você já foi, o próprio Espírito Santo já estava falando ao seu coração, te influenciando, te motivando a isso. Então a nossa parte no plano da salvação é exatamente nada. É permitir que faça a obra. Nós temos que dar lugar, né? Nós temos que aceitar, né? E se bem que é Ele que opera, né? É bem complexo isso para a gente entender, Sim. mas nós temos que aceitar que é Ele que opera, mas nós também decidimos, né? Certo. Nesse grande plano de Deus para o exercício da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas, nós temos uma pergunta enviada para um telespectador, vamos ver agora. Como eu posso fortalecer a minha vontade na busca por um reavivamento e reforma? Amigos, como é que a gente pode então responder para esta pessoa que está aí perguntando sobre como é que pode fortalecer a sua vontade? Que dicas que a gente pode dar para essa pessoa, pastor Edilson? Bom, tem uma citação que eu achei bem interessante aqui. A escritora Ellen White, inspirada por Deus, ela colocou algo bem interessante. Quando o homem finito e pecaminoso põe em ação a própria salvação com temor e tremor, Deus é quem efetua nele tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, nesse processo aí, na dúvida, na incerteza se vai dar certo ou não, é colocar-se nas mãos de Deus. E aí Ele vai exercitar, Ele vai operar, vai efetuar esse plano da salvação. Começou com a escolha, mas agora, gradativamente, passo a passo, Ele vem trazendo as respostas que a gente precisa. Né? A sua visão também, pastor? Eu gostaria de colocar aqui aquela história do pai de um pastor que tinha problemas com o vício de mascar cigarros, né? O fumo, né? O fumo, tabaco. Fumo. Desculpa, cigarros não, tabaco. E ele mascava ali o tabaco, né? E quando o pai, então, estava se tornando cristão, aí ele desejava vencer esse vício, né? E a luta foi grande, né? Ele queria deixar, mas o vício era mais forte que a sua vontade, né? E ali naquele afã de vencer, ele, de manhã, ele estava ali mascando o tabaco, e aí de repente ele pegou e falou, agora não, agora chega, né? E pegou, cuspiu, amassou, pegou e jogou. Tomou a decisão dele. Tomou a decisão, jogou o restante que tinha daquele material lá no milharal. E quando foi meio-dia, né? Aí dá o pai do pastor procurando lá entre os milhos, né, e tal, e procurando de novo, né? Ou seja, voltou novamente. Foi um ímpeto que ele teve, e então naquele momento não foi sincero, né? Não foi sincera a sua decisão naquele momento. De repente até tinha sido sincera, né? Mas só que a força, enfim... O vício era maior do que ele, né? E o que fazer então, pastor? Né? O que fazer? Até vem a pergunta, será que Deus podia ter escondido para ajudá-lo nesse momento, né? Ele não achar, mas Deus não força nada, né? Agora, o nosso manual de estudos aqui, e você sempre que está acompanhando sabe como ter acesso, através do site da Casa Publicadora Brasileira, que é a nossa parceira aqui no programa, também através do nosso blog. Nós temos aqui uma frase interessante que diz o seguinte, que essa reforma de vida, ela só ocorre quando nós cooperamos com Deus. Porque você estava dizendo agora há pouco, Edilson, que Deus faz tudo. Até Ele produz a fé, Ele produz o desejo. A gente tem que permitir, não é? Então, veja, essa cooperação nossa com Deus, nesse aspecto de fortalecer nosso poder de escolha, ele é fundamental para se solidificar a vontade de Deus e do Espírito Santo em nossa vida. Bom, eu permito. Senhor, eu quero. Espiritualmente eu quero, mas o meu lado carnal pede. Então é o seguinte, eu quero que o Senhor faça uma obra, eu quero cooperar contigo, né? Essa tem que ser também a visão de todo aquele que quer fortalecer a sua vontade, não é? Talvez usando o exemplo que o pastor colocou aqui, lá da pessoa no milharal, né? A gente pode ver Pedro. Pedro passou por uma situação parecida.
Sim. Jesus disse para ele, você vai me negar, resumindo, né? Você vai me abandonar. E Pedro falou, não, eu estarei contigo. Eu vou até a cruz. Até a cruz, se for preciso. E agora ele tomou a decisão, ele disse que faria aquilo, mas de repente, na primeira oportunidade, ele já nega Jesus. Né? Então, além de tomarmos a decisão, nós temos que agora permitir Deus trabalhar. Jesus já tinha falado para Pedro. Mesmo assim, ele colocou quem em primeiro lugar? O eu. Não, eu consigo. Eu sou bom. Eu sou o melhor dos apóstolos. Eu tenho espadas se for preciso. Então, às vezes, nós colocando o eu em primeiro lugar, infelizmente, o que vai resultar é a derrota. E aí volta a dependência a Deus. Sim. Se colocarmos ele, aí a gente pode encontrar a solução. Nesse caso de Pedro, ele não foi capaz de enfrentar aquelas ciladas de Satanás, né? Que é o caso do pai do pastor que mascava o fumo. Sim. Ele tinha o desejo, mas ele não foi forte o suficiente para enfrentar as ciladas, né? Ele não tinha se preparado para aquele momento. Pois não. Eu creio que, tentando ainda responder essa pergunta aí, é importante a pessoa tomar a decisão antes, né? Então, a decisão ela deve ser tomada antes da tentação, né? Então, eu estou decidido. E uma vez que decidiu, então agora ela precisa de força. E a força ela virá de Cristo, né? Porque Jesus disse, em mim nada podeis fazer, né? Então, a força ela virá de Cristo. E uma vez que eu decidi, então agora eu devo buscar essa blindagem, né? Essa proteção através da comunhão com Jesus. E se de manhã eu acordo, eu vou ler a Bíblia, né? Eu faço minha oração e eu levanto então para o dia, eu vou ter força, né? Para vencer quando for necessário. Agora, se eu começo o dia sem essa proteção, por mais que eu tenha decidido, o pecado vai ser, a tentação será maior. E eu não terei... Do que a minha força, Exato. Né? E eu não terei condições de vencer, então, né? Isso aí, realmente, eu acho que é um ponto fundamental, né? A gente não pode dar o que nós não temos, né? Então, se eu me abro ao poder do Espírito Santo e Cristo vai fazendo essa obra em minha vida a cada dia, a cada manhã, a cada momento em que eu estou em comunhão com Deus, eu vou fortalecendo a minha vontade, né? Eu estou dando alimento correto para a minha natureza espiritual. Porque se eu não fizer isso, vai tomar conta da minha vida a natureza carnal, não é, pastor Edilson? E aí nós voltamos aí ao exemplo de Pedro, e o guia de estudos nossos também fala de Tomé. Pedro queria fazer por si. Sim. Tomé, agora ele disse que só acreditaria que Jesus ressuscitou se ele mesmo tocasse nas cicatrizes dele. Ali, né? Então nós estamos falando aqui de uma luta espiritual. E para nós vencermos uma luta espiritual, o fator é fé. Tomé, ele não tinha fé. Pedro queria agir por sua própria vontade, com eu em ação. Tomé não tinha fé. Então, o ingrediente agora é nós confiarmos que Deus está aqui pronto para nos ajudar nessa luta, para transformar, então, as nossas deficiências em resultado produtivo. É aquilo que nós falamos, a fé que nos coloca para a ação. Sim. Né? A fé nos move para a ação. E ali a gente pode ver os dois extremos, né? Um era autoconfiante, né? O outro vivia das incertezas, ele precisava tocar, ver para crer, né? Então são, ao meu ver, dois extremos, né? E hoje, trazendo para os dias de hoje, né, há pessoas que também têm esses problemas, mas também tem uma outra questão que alguns confiam no ter, precisam ter, né? Outros confiam no ser, quem sabe uma posição, quem sabe posse, quem sabe bens, né? Status, a influência, enfim, e todos são pensamentos equivocados, né, para tentar resolver a sua situação, né? Maravilha. Meus amigos, nós precisamos chamar mais um intervalo e já já nós voltamos para a continuidade desse tema e também o fechamento do programa dessa semana. Não saia daí. Este é o terceiro e último bloco do programa desta semana. Está passando bem rapidamente e nós precisamos fechar esse assunto tão especial dentro do aspecto da reforma de vida, que é o fortalecimento da nossa vontade, das nossas escolhas dentro do plano de Deus. Antes da gente continuar,
eu quero oferecer para você a oportunidade de fazer da palavra de Deus a base para o seu processo de reavivamento e reforma através do curso bíblico Princípios. Nós sempre oferecemos, não nos cansamos de oferecer, vamos continuar sempre oferecendo a você a oportunidade de fortalecer a sua vontade, o seu poder de decisão. Quando a gente estuda a Bíblia, Deus faz uma grande obra em nós. E esse curso é totalmente gratuito. A Novo Tempo o enviará para a sua casa com muita alegria, para que você tenha uma nova vida no poder do Senhor Jesus Cristo. Então, peça para o endereço que está aparecendo na sua tela e nós enviaremos com muito carinho para você este presente aqui da Novo Tempo. E para você que acompanha sempre o programa Lições da Bíblia, nós queremos oferecer um presente que é este livro do pastor Mark Finley, que é quem escreveu esse manual de estudos aqui do programa Lições da Bíblia, O Reavivamento Prometido, Como Receber a Plenitude do Espírito Santo, um livro fantástico, já li, gostei demais daquilo que consegui ler nesse material e entender o que o Espírito Santo quer fazer na minha vida. Para você que acompanha sempre o programa, entre no nosso blog e diga ali como você tem procurado fortalecer a sua vontade, o seu poder de escolha na sua vida espiritual. O primeiro que fizer isso, nós vamos mandar esse livro de presente para a gente estar sempre interagindo aqui no programa, tá bem? Meus amigos, pastores Edilson e Eliezer, vamos aqui voltar para a nossa discussão, para a gente fechar o programa dessa semana. E estamos aqui trabalhando a questão da força de vontade, o poder da vontade, das nossas escolhas. Há momentos na vida em que muitos acabam abandonando o caminho do Pai, abandonando os caminhos de Deus e às vezes precisam tomar uma dura decisão para voltar. Às vezes é mágoa com alguém, é tristeza por algum fato do passado. É fácil voltar-se para Cristo quando a gente tem alguma experiência negativa em nossa vida? Como é que você vê, pastor Edilson? Veja, eu gosto de usar sempre exemplos bíblicos, né? E o nosso guia de estudo fala do filho pródigo. Então, um rapaz que pediu ao pai a sua parte na herança, dizendo assim para o pai, olha, não me importo mais contigo, né? Eu quero a minha parte, quero ir embora. E ele foi, gastou tudo que tinha, e depois, quando não tinha mais nada, estava na miséria, estava ali sem ter o que comer até, teve que trabalhar e morar junto com porcos em um chiqueiro, imagina o cheiro daquilo, e ele olhava aquela comida que os porcos comiam e tinha vontade de comer até aquilo. E agora ele sente a vontade de voltar. Agora ele viu que não tinha mais para onde ir, não tinha mais nada de perspectiva em sua vida, então nesse momento ele toma a decisão de voltar. Então, é fácil voltar, mas vamos analisar uma coisa. Hoje a gente não precisa estar lá no fundo do poço. Nós precisamos a cada dia ver a nossa situação. Às vezes a gente está um pouquinho longe de Deus apenas, mas não precisamos esperar chegar lá no fundo do poço. Nós temos que tomar a decisão hoje. É fácil? Aparentemente não. Mas como estamos falando de assuntos espirituais, aí é colocar a vida na mão de Deus. Pedir a Ele ajuda. E Ele, assim como o pai do filho pródigo, né? Ele estará com a mão estendida para nos ajudar. Né? Eliezer, você acha que a lembrança do amor do pai, ele sabia que o pai ia recebê-lo de braços abertos porque o amava, deu mais coragem para ele tomar essa decisão de voltar? Com certeza, porque eu fico imaginando assim, ele com vergonha de voltar, ou se ele tivesse orgulho, né, talvez ele também teria dificuldades para voltar, mas olhando para a sua situação e lembrando do amor que ele tinha, do convívio com o pai, então esse foi, sem dúvida nenhuma, o que levou, o que motivou a sua volta. Né? E, de fato, nós precisamos sempre nos lembrar do amor de Cristo, né? E isso vai nos ajudar a voltar-se para Jesus Cristo. Sim. Uma coisa me chama a atenção, a decisão que ele tomou de sair de casa, né? E se você não conhece essa história, você pode ir lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, você vai ver que história maravilhosa, a do filho pródigo, nós encontramos ali, o mesmo poder da vontade que ele teve que exercer para sair de casa, ele também teve que exercer para voltar. Não é? Vejam que Deus se utiliza do mesmo mecanismo, quer dizer, essa propensão para o mal, para o pecado
que nós temos como seres humanos, nesse mundo de pecado, Deus também se utiliza disso para tomarmos as decisões corretas em nossa vida, não é? E agora estamos diante da decisão, né? Pastor, e que tal a gente falar agora para o nosso ouvinte? Quem sabe alguém que esteve longe dos braços de Deus, está se sentindo como um filho pródigo? Qual será a palavra que Deus quer falar para esse nosso amigo que está nos ouvindo? Passou, quem sabe agora no canal, olhou o programa e deixa eu ouvir um pouquinho. Deus quer falar para você o que está escrito em Hebreus capítulo 3, verso 7. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deus, ele precisou falar ao coração lá do filho pródigo. E ele tomou a decisão. Ele pensou, bom, será que meu pai vai me receber? Talvez não como um filho, mas eu volto, nem que seja como um empregado. Eu vou lá para trabalhar, eu trabalho só por comida. Mas o pai, ele não quer dar apenas comida para a gente. Sim. Ele quer que nós sejamos os seus herdeiros. Ele quer nos colocar na posição de filho mesmo. E ele está ali o tempo todo nos aguardando. E hoje ele está falando isso. Será que está falando para mim? Para quem ele está falando? Para todos nós. Né? A decisão para o mal nos leva ao nível dos porcos, do chiqueiro, né? Mas a decisão ao lado de Deus nos eleva como herdeiros. Bonito isso, né? A gente vê o quanto Deus nos ama e como os planos de Deus são melhores que os nossos, né, pastor Eliezer? Sim, e o amor ele é a maior motivação para fazer as mudanças em nossa vida, né? E o pai estava de braços abertos, né, esperando o filho. Não tinha nenhuma acusação contra ele, e estava ali com muito amor e simpatia. Quer dizer, o filho estava longe de casa, mas não longe do coração do pai. É assim que a gente tem que entender, pastor Edilson? Puxa vida, hein? É profundo, hein, pastor? Às vezes nós estamos pensando que estamos tão longe de Deus, né? Mas, na verdade, Deus está ao nosso ladinho, né? Pronto para nos segurar, nos abraçar, nos reerguer, né? Então, aí, o olhar da fé, ele faz a gente imaginar isso, né? Mas, humanamente falando, você envolvido lá com o teu trabalho, com o teu estudo, envolvido com alguma coisa que até ilícita seja, e você não consegue abrir os olhos da fé para ver Deus ao teu lado, né? E Ele está ali, pronto para nos ajudar. Que maravilha! Então, fica aqui a dica para você que acompanha o nosso programa, não é? Você pode estar longe dos caminhos de Deus, mas não longe do coração de Deus. Ele está sempre pronto a te ajudar. Tome essa decisão, ande com Cristo, fortaleça o seu poder da vontade no poder do Espírito Santo. Quando Jesus veio ao mundo, ele contou várias parábolas e revelou o amor de Deus, né, à humanidade, que passava por um momento que eles tinham perdido um pouco daquela dimensão do amor de Deus, né? Os nossos irmãos do passado, eles tinham aquela visão de um Deus mais vingativo, mais irado, com aquela visão do Velho Testamento, de um Deus mais irado. Esta é verdadeiramente a visão de Deus na palavra de Deus, pastor Eliezer? Deus, ele não tem duas maneiras de tratar, né? Não tratou de modo diferente no passado e hoje trata diferente, né? Ele sempre foi um Deus de amor, né? Disposto a perdoar e acolher bem os seus filhos que desejam o seu convívio. E a gente vê muito o amor de Deus quando a gente lê as histórias nos evangelhos, né? Como Cristo tocava nos leprosos, como ele curava. Os milagres de Cristo, pastor Edilson, eles nos ajudam a entendermos também o amor de Deus? Em tudo, todas as ações de Jesus eram focadas no amor, né? E nós temos no nosso guia de estudos aí mais uma demonstração disso, né? Jesus, diante do paralítico lá de Betesda, ele encontra aquele homem, aparentemente ali um local de milagres, onde a Bíblia descreve que as pessoas estavam ali buscando milagres. Mas o paralítico agora, ele olha não para alguém que pudesse fazer um milagre, mas ele vê o próprio milagre em ação, né? Ele olha diretamente para Jesus, que estava ali para satisfazer todas as necessidades dele, né? Especialmente a visão das pessoas naquela época com relação àqueles que tinham problemas físicos, né, que tinham necessidades especiais, eles sempre eram olhados como pessoas pecadoras, né? Aquele cego lá, os discípulos falaram para Jesus. Quem foi que pecou? Ele ou seus pais, né? Então as pessoas olhavam para os paralíticos, os leprosos, os cegos,
com um olhar assim de rejeição, né? E aí vem Jesus e não rejeita essas pessoas. Esse é um exemplo maravilhoso que nós encontramos nos evangelhos, não é, pastor Eliezer? E nós podemos nos achegar confiadamente. Uhum. Não importa quem somos, né, ou que fomos no passado, né? Mas Deus nos aceita exatamente como eu sou, né? Então, podemos nos achegar a Ele. Não haverá rejeição? Não. Essa é a maravilha do Evangelho, né? Que Ele nos aceita tal qual somos. Uhum. Mas, por exemplo, uma pessoa que está nas drogas, na prostituição, e ela está numa angústia, vivendo nesses caminhos, Deus ama essa pessoa do mesmo jeito, pastor Edilson? Da mesma maneira, né? Ele olha para nós querendo transformar nossa vida, tirar a gente do mundo difícil, dos problemas, das dificuldades e mostrar uma luz, né? Dar a direção certa para a nossa vida. Uhum. Ele vê a gente com amor, não com tirania. Não quer privar-nos de prazeres, privar-nos de coisas que talvez eu queira fazer e não é a vontade de Deus. Ele quer abrir o nosso olho e dizer, filho, por aqui é melhor. Aqui tem uma saída para você. Esse teu caminho vai te conduzir a coisas piores ainda. Vem para cá. É aqui que eu quero te levar. E aí entra o amor dele. Ele está fazendo isso com carinho, com amor. Então não é esse Deus tirano. Pelo contrário, ele está nos dando a opção de escolher estar do lado melhor, que é o lado dele. E, pastor, alguns têm a ideia, assim, equivocada de querer primeiro, assim, melhorar para poder vir, né? Não, primeiro eu quero deixar isso, aquilo, para poder vir. Mas a gente não pode esperar, né, até que a gente melhore, até porque nós não vamos conseguir mudança nenhuma se nós não estivermos junto com Ele, né? Então, nós temos que vir exatamente como estamos, né? E Ele que vai operar em nós as transformações, né? Tem uma frase de Ellen White, no livro Caminho a Cristo, página 51, que diz assim, não espere até sentir que está curado, mas diga, creio, né? Assim é, não porque eu sinta, mas porque Deus o prometeu, né? E nós temos que vir pela fé. Exatamente. E a mudança ela vai ocorrer, né? Porque Deus é poderoso. Então a fé é essa mola propulsora que nos leva à ação, né? Então use a sua fé. Mas eu estou no fundo do poço, eu estou nas drogas, estou na prostituição, já andei nos caminhos do Senhor, mas agora estou longe. Você está longe dos caminhos, mas não longe de Deus. Deus está perto de você. Tome a sua decisão, que a sua fé te leve à ação, né? Meus amigos, nosso tempo praticamente se foi. E nós precisamos fechar o programa. Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para os nossos telespectadores dentro do tema dessa semana. Vamos começar com você, pastor Edilson, por favor. Ok, reavivamento e reforma. Deus quer falar no nosso coração e o Espírito Santo vai dizer, filho, você precisa mudar, você precisa voltar. Aí começa então o reavivamento. E a reforma? Vamos deixar Deus operar na nossa vida. É Ele que vai fazer tanto o querer quanto o efetuar. Para isso, vamos permitir colocando a nossa vida na mão dele. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que maravilha, né? Bons conselhos nós ouvimos aí, pastor Edilson. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa Lições da Bíblia. Deus abençoe o seu ministério, o seu trabalho também. Obrigado, pastor. Pastor Eliezer, Sim, também pastor. sua mensagem para os nossos telespectadores. Que nenhum homem apresente a ideia de que o ser humano tem pouco ou nada a fazer na grande obra de vencer, pois Deus ele não faz nada pelo homem sem a sua cooperação, né? Nós temos nossa parte, e a nossa parte é decidir, nossa parte é ir, e lógico, Deus completará o restante, né? Ele mesmo diz, Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Mas nós temos que tomar a decisão de ir até Ele, né? E que você que está assistindo agora, que o Espírito Santo possa tocar o seu coração e você tomar a decisão de vir para Jesus e receber a mudança que tanto você sonha e deseja alcançar na sua vida. Que maravilha, pastor Eliezer. Obrigado pela sua participação. Deus abençoe o seu ministério. Obrigado pelos seus conselhos aqui no programa. Eu quero agradecer a você sempre pela sua audiência,
junto ao programa Lições da Bíblia pela sua TV Novo Tempo. Que realmente a sua fé possa ser colocada em ação, que você possa escolher o caminho do Senhor, que você possa retornar se você está distante, mas não deixe de passar por esse processo de reavivamento e reforma e voltar-se para os braços do Senhor Jesus a cada dia. Eu quero convidar a todos para uma oração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, mais uma vez nós nos colocamos nas Tuas mãos. Amém, Senhor. Para que Tu possas operar em nossa vontade o tanto querer quanto o efetuar. Dá-nos a vitória. Em Cristo Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Amém.